Ok, aconteceu algo gigantesco e bem debaixo dos panos lá no Irã. Um novo líder assumiu o poder. Mas quem é esse cara afinal? Vamos agora mergulhar nesse mistério e entender o que a chegada dessa figura ao poder realmente significa. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Do nada, um nome saiu das sombras para ocupar a cadeira mais poderosa do Irã, Mojtaba Jameneh. A grande maioria das pessoas nunca nem ouviu falar dele. Mas olha, entender quem ele é e como ele chegou lá é basicamente a chave para entender tudo que vem pela frente. Para a gente sacar o que está rolando agora, precisamos voltar só um pouquinho no tempo. Pensa na cena. Estamos em março de 2026. O líder supremo do Irã, Ali Jamenei, morre bem no meio de um conflito. E de repente um sucessor é nomeado. Aí todo mundo para e pensa. E agora? O que vai acontecer com o regime? E aqui está ele, Mujtaba Jamenei. E o ponto não é só ele ser filho do líder anterior. Ele é uma peça que opera nos bastidores do poder há muito, muito tempo. E a lealdade dele, o pessoal que ele ouve, não são os clérigos. O negócio dele é com a guarda revolucionária, a tropa de elite do Irã. Bom, se a gente quer ter alguma ideia de para onde o Irã está indo, a primeira coisa é entender quem é o homem que agora está no comando. E a história dele é bem particular. Existe um contraste enorme entre a formação dele e o poder que ele de fato acumulou ao longo dos anos. Então vamos aos fatos. O Mojtaba tem por volta de 56 anos. E sim, ele tem uma formação religiosa. Mas acredite, não é nem de perto daí que vem o poder dele. Durante 20 anos, ele foi o cara por trás das cortinas, uma espécie de poder por trás do poder, controlando tudo que entrava e saía do gabinete do pai. E é aqui que a coisa fica mais interessante sobre o Mojtaba. No campo religioso, ele não é ninguém de muito destaque. É um clérigo de nível médio, sabe? Não tem o prestígio dos grandes ayatolás. Agora, no campo político, aí ele é um gigante. Ele era o porteiro do poder, literalmente. Era ele quem decidia quem falava com o pai, quais relatórios chegavam, quem era nomeado. Então de onde vem esse poder todo? Bom, já vimos que não é dos livros sagrados nem dos sermões. O poder dele vem da habilidade de jogar o jogo político dos bastidores e de uma aliança de ferro, com a força mais poderosa do Irã, a Guarda Revolucionária. Olha só como ele operava. Mojtaba não só filtrava cada pedaço de informação que ia para o pai, como influenciava diretamente quem subia e quem caía no governo, nas forças armadas, em todo lugar. Ele criou uma rede gigantesca de gente leal a ele. E, talvez o mais importante, foi ele o cérebro por trás da repressão brutal a protestos como o Movimento Verde de 2009. E tem um relato da oposição que chega a dar arrepios. Para quem é contra o regime, ele não é visto como um líder espiritual. De jeito nenhum. Ele é visto como um homem do aparato de segurança, alguém implacável, com o poder de decidir na prática quem vive e quem morre. E se a gente olha quem o apoia, a imagem fica ainda mais clara. A base de poder dele é quase toda formada pelo pessoal da segurança, pelos militares e pela ala política mais radical que existe no país. Não são os estudiosos religiosos que o bancam, mas sim os generais e os ultraconservadores. Isso tudo nos leva à grande questão. Como é que um clérigo sem tanto prestígio religioso, mas com essa fama toda, conseguiu chegar ao topo? A maneira como ele subiu ao poder é tão controversa quanto a própria carreira dele nos bastidores. Tudo aconteceu muito, muito rápido e em total segredo. Assim que o pai dele morreu, a Assembleia de Especialistas, que é quem escolhe o líder, se reuniu. E o que se diz é que, sob uma pressão imensa da Guarda Revolucionária, eles elegeram o Mojtaba. A prioridade ali não era a legitimidade religiosa, mas garantir que o poder continuasse nas mãos do mesmo grupo, custe o que custar. Então, vamos lá. Ele já está no poder ou não? A resposta é sim, mas não do jeito tradicional. Ele foi eleito nos bastidores. O poder já está nas mãos dele. A cerimônia pública, a coroação, essa está sendo adiada e planejada com todo cuidado para evitar uma crise, tanto interna quanto externa. Ok, agora que ele tem o poder de fato, o que a liderança do Mojtaba significa para o Irã e para o resto do mundo? Com base no histórico dele e em quem o apoia, a gente já consegue ter uma boa noção do que vem por aí. A agenda dele parece ser bem clara. É a continuidade do regime, mas de forma ainda mais radical. O foco total é a sobrevivência do sistema. Isso quer dizer o quê? Que a Guarda Revolucionária vai ter ainda mais poder, a política externa vai ficar mais agressiva e o programa nuclear vai ser usado como uma grande moeda de troca. E dentro de casa, a estratégia é simples: recompensar quem é leal e reprimir com força quem se opõe.
Só que tem um problema gigantesco para o governo dele. Uma sucessão de pai para filho quebra um dos mitos fundadores da Revolução de 1999. A ideia de que o Irã seria uma república baseada no mérito, não numa dinastia. Isso cria uma crise de legitimidade que é difícil de ignorar. E isso nos deixa com uma última reflexão. Será que a ascensão do Mojtaba marca o fim de uma teocracia e o começo de um estado militar com uma fachada religiosa? A grande dúvida que fica no ar, tanto para o Irã quanto para o mundo, é se um sistema liderado por um mestre da espionagem e não por um estudioso da fé pode realmente se sustentar a longo prazo.